Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que nós estamos postando aqui no YouTube. E mais uma vez também agradecendo a quem dá uma visualizada, quem dá um like e a quem compartilha os nossos materiais educativos com aqueles também que gostam da boa informação. Hoje vamos falar, continuando o programa sobre história, nós vamos falar sobre história e vamos falar também sobre economia. E eu garanto a vocês que os temas que nós vamos abordar aqui, vocês vão entender muita coisa que acontece não só no Brasil, mas fora do Brasil, como eu sempre falo, através dessas postagens. E vamos direto ao ponto, nós vamos começar falando sobre os povos pré-colombianos. E vocês devem estar perguntando, eu já fiz esse vídeo há algum tempo, e devem estar perguntando, né, quem são esses povos pré-colombianos? Havia no século XIV, século XV, o período das grandes navegações, quando a Europa mandava para o resto do mundo as suas esquadras, né, através de grandes homens, né, havia até um infante, Dom Henrique, todo esse pessoal que fazia essas viagens no sentido de descobrirem novas terras para exploração. Então aconteceu que mandaram esquadras para a América. Uma veio para o Brasil, que foi a de Pedro Álvares Cabral, então se chama período pré-cabralino, e o Cristóvão Colombo, que descobriu a América, né, e recebeu o nome de período pré-colombiano, ou povos pré-colombianos. E os principais povos pré-colombianos foram exatamente os astecas, os maias e os incas. E toda essa história ela é bem interessante, ela é bem vasta, porque quando essas esquadras, quando essas expedições, elas saíram da Europa com destino ao mundo, eles imaginavam assim, que iam para um local e quando eles iam ver os estudos, eles descobriam que estavam num local totalmente diferente. Foi isso que aconteceu aqui na América. Houve um homem chamado Américo Vespúcio, que segundo historiadores, né, ele esteve aqui, também na América, por isso que recebeu o nome América. Eles pensavam que eles tinham ido para as Índias, né, ou para a Índia, no Oriente, e eles acabaram aqui no Ocidente. E eles viram, quando chegaram aqui, né, e mais precisamente nessas áreas, como o México, o Peru, a Guatemala, Costa Rica, todo esse império pré-colombiano, eles viram aqueles nativos, então eles nomearam aqueles nativos de índios ou indígenas, porque eles pensavam que haviam chegado à Índia no Oriente. Então, quando eles chegaram aqui, encontraram uma população que, por incrível que pareça, uma população formada por milhões de pessoas. Há relatos de historiadores que eles afirmam que a população pré-colombiana, lógico, isso durante muitas décadas, a população era de cerca de 80 milhões de pessoas, ou seja, um quinto da população mundial da época. E nós vamos falar aqui a vocês um pouco sobre cada povo desse, sobre cada conjunto cultural, religioso, social e econômico, e eu creio que nosso papo vai ser bem interessante. E nós vamos começar logo pelo povo asteca, que eu acho que é o povo que é mais emblemático. Eu acho que é o povo que desperta mais a atenção, mais a curiosidade do povo brasileiro. Os astecas, eles viveram no Planalto, no chamado Planalto Mexicano, e eles tinham uma população imensa. Para vocês terem uma ideia de como era a população do povo asteca, da civilização pré-colombiana, era uma população de milhões. As cidades eram imensas. Então, o que é que acontecia? Eles tiveram um desenvolvimento muito grande no comércio e um desenvolvimento muito grande na agricultura. O povo asteca era um povo altamente dedicado à religião, lógico, do ponto de vista deles, que eles achavam que era religião. Eles tinham uma cidade muito interessante, o nome da cidade eu vou ter que ler, que se chama Tenochtitlan. Era a cidade que representava o Império Azteca.
Eles foram exímios arquitetos, eles detinham assim uma cultura muito avançada para a época, mas eles tinham alguns rituais primitivos, né, que eles encaravam como ritual religioso, que era a oferenda de sacrifícios humanos. Eu não vou aqui descrevê-los, porque eu não gosto muito de falar sobre essas coisas. Mas havia os prisioneiros de guerra, eles estupravam as mulheres de quem eles guerreavam, que eles venciam, né? Eles cobravam tributos muito elevados. E algo muito comum aos povos pré-colombianos é que eles desconheciam o emprego da roda, do ferro, do próprio fogo. Eles eram ignorantes com relação a certos avanços que já aconteciam no restante do mundo. Então, o Império Azteca, o grande Império Azteca, ele se solidificou. Então, quando o europeu, o espanhol, foi até o México, ele não foi bem recebido. E a gente nunca pode imaginar que foi só uma tentativa que o espanhol fez. Não, foram várias tentativas. Essas tentativas não levaram só anos, levaram décadas. Havia um grande interessado no período pré-colombiano, nos povos pré-colombianos, que foi o Cortés espanhol. E ele mandou as suas esquadras para cá, e depois de muitas tentativas, foi que ele conseguiu penetrar no estado mexicano, no estado azteca, no Império Azteca, e tomar aquele povo. Geralmente eles venciam trazendo a fome, a doença, o derramamento de sangue. E quem é que imperava no Império Azteca naquela época? Era Montezuma. Montezuma era o chefe de governo. E o que é que aconteceu? Eles, como os mexicanos, eles eram muito religiosos, muito místicos, o europeu muito esperto, ele utilizou-se de meios para que os nativos pensassem que eles eram deuses, que eles eram seres místicos, que eram divindades. E há duas correntes da história, que uma fala que Montezuma foi enganado e outra corrente diz que Montezuma se mancomunou com os espanhóis. Porém, a verdade é que Montezuma com seus séculos foram mortos, foram dizimados. E daí os espanhóis conseguiram tomar esse grande império azteca. Dos astecas, nós vamos para o outro povo, que é o povo maia, são os maias. E os maias, eles viveram ali na Guatemala, Costa Rica e Colômbia. Era um povo que não teve muito desenvolvimento com relação aos astecas e com relação aos incas. Eles se dedicavam à agricultura, eram ótimos ceramistas, mas eram conhecidos, se fosse usado para a época atual, eles seriam conhecidos como devastadores da natureza, porque eles não tinham cuidado com a natureza. Eles tiravam os alimentos, obviamente, da natureza para a sobrevivência, mas eles não tinham nenhum cuidado com a mesma. Então, eles eram tidos como péssimos amigos da mãe natureza. Eram os chamados maias. E eles tinham, as cidades maias eram muito pequenas, eles eram ótimos ceramistas e eles também tinham a escrita hieroglífica. Porém, em 1523, começou a onda de massacres àquele povo e no ano de 1546 se encerrou o conflito entre espanhóis e os maias, né, pré-colombianos, onde a população foi dizimada, aquela velha história, fome, guerra, derramamento de sangue, e os espanhóis conseguiram também tomar o grande Império Maia. Do Império Maia nós vamos para o Império Inca. Este sim mantinha uma certa rivalidade com o Império Azteca, porque o Império Azteca era rico em arquitetura e em cultura. Já os Incas, eles tinham uma riqueza muito grande do ponto de vista mineral. Havia grandes riquezas. E o Império Inca, ele se materializou mais no Peru, que se tornou um centro político, administrativo, econômico e demográfico daquele povo. E exatamente lá foi a civilização mais desenvolvida da América do Sul,
com cerca de 15 milhões de pessoas, e se dedicaram muito à agricultura, se dedicaram ao pastoreio e à domesticação de animais. E os animais domesticados foram o lhama e também o outro animal foi a alpaca, porque desses animais eles tiravam a lã, tiravam a carne e utilizavam também esses animais para transporte. Adoravam muito a natureza, sobretudo o Deus Sol, o Deus Lua. Eles também cultuavam muito uma religião muito diferente, né, daquela época, que era adorar, eles eram politeístas, então eles davam ao Sol uma divindade e à Lua uma divindade. Porém, a exemplo dos outros povos pré-colombianos, enfrentaram uma perseguição maciça do homem europeu, do homem espanhol, que dizimou também o seu povo, inclusive o seu líder de então, que se chamava Tupac Amaru, ou Tupac Amuru, né? Tupac Amuru, perdão. Então, o que foi que aconteceu? Esse povo foi todo dizimado. Agora, a destruição e a conquista desses povos, é o que eu quero frisar aqui para vocês, não acontecia da noite para o dia, porque eram milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de nativos, de índios. Então, os espanhóis, por mais poderosos, por mais sapientes que eles se achassem, eles não tinham condição, com algumas esquadras, de vencerem povos tão antigos e tão primitivos que muitos deles eram canibais. Esses povos pré-colombianos, eles eram canibais, eles eram astrônomos, astrólogos, eles eram caciques, eles eram imperadores, eles tinham conhecimento do modo deles, e eles sabiam manipular ao modo deles as forças da natureza. Então, meus amigos, aí a gente vê um pouco, né, do que foi cada civilização pré-colombiana. O modo, né, eu estou passando para vocês o modo operandi deles, bem objetivo, como é que eles faziam para invadir esses povos, para tomar esses povos. E hoje a gente vê que o idioma espanhol, o castelhano, é falado na maioria do continente, né? Do México até a Argentina, se fala o espanhol. E se fala o espanhol devidamente por causa das invasões europeias. E agora nós vamos sair do povo, né? Do povo lá da pré-colombiano, e vamos para o nosso Brasil, né? Eu sempre falo, uma parte eu falo do Brasil, outra parte eu falo dos assuntos internacionais. E eu quero falar com você, já que estamos, os jornais, os telejornais, as pessoas sempre em suas rodas, tanto virtuais quanto físicas, falam muito sobre a crise, porque a economia está difícil, pererei parará, de vários anos para cá, né? Cada governo tem a sua linha ideológica, mas uma coisa é comum para qualquer linha ideológica de governo, a crise. Então a gente foi fuçar a economia brasileira e nós fomos para o chamado milagre brasileiro, que começou em 1969 e foi até 1974, logicamente, no Brasil. E o milagre brasileiro, ele foi marcado por um período de, digamos assim, de um equilíbrio, de uma paz econômica no território brasileiro. Ou seja, um período em que a economia ficou bem harmonizada, bem equilibrada. O Brasil teve um ambiente, digamos assim, de grande desenvolvimento econômico, teve emprego para todo mundo, mas isso só durou um determinado tempo. O milagre brasileiro aconteceu numa fase em que o país vivia a época da ditadura militar, que foi de 1964 até 1984, ou seja, foram 20 anos. E o milagre brasileiro, ele veio logo após o governo de Juscelino Kubitschek, que pregava o desenvolvimento brasileiro 50 anos em 5. Ocorreu no governo de Médici, e logo assim no começo foi muito bacana, porque favoreceu muito a indústria, o setor de petróleo, e foi o próprio petróleo que quebrou a economia na época. Não havia muita inflação, mas o posterior é que mostrou que o plano não foi tão seguro. Porque exatamente por volta de 1974 houve uma grave crise mundial
no petróleo. Isso quebrou a economia de alguns países, como o Brasil, que era parceiro dos países exportadores e produtores do petróleo. Então, o Brasil ele sofreu muito após o milagre brasileiro, porque enquanto acontecia o milagre brasileiro, tudo bem, mas após o milagre brasileiro, quando mudassem os governos, como é que ficaria o Brasil? Então, o Brasil sofreu com a dívida externa, que subiu muito, e sofreu também com a inflação, porque nos anos 80 e 90, a inflação pegou números galopantes. Só veio, segundo os historiadores, amenizar um pouco em 1994 com o chamado Plano Real do então ministro da Fazenda ou da Economia, FHC, Fernando Henrique Cardoso. Então, o Brasil sofreu muito com essa crise da dívida externa muito alta, Eu tenho mais de 50 anos, desde criança que eu ouço falar na grande dívida externa brasileira, a questão também dos altos índices de inflação e os problemas de fora das relações comerciais que o Brasil mantinha com os países e, sobretudo, a crise do petróleo. O que aconteceu logo no começo foi justamente o superávit do PIB, Produto Interno Bruto, a inflação também tranquila, mas depois o período de queda foi que todos esses sintomas negativos dentro de uma economia de um país vieram à tona com tudo. O período do milagre brasileiro foi o período das grandes construções, como a Transamazônica, a Itaipu e também a ponte Rio-Niterói. Então, esse período que vocês devem ouvir falar, quem é bem jovem, dos seus avós ou dos seus pais, milagre brasileiro, foi exatamente um período de administração do Brasil, do governo Médici, em que havia, digamos assim, uma certa maquiagem com relação à economia brasileira. A indústria automobilística também foi muito valorizada, foi muito ajudada durante o período do milagre brasileiro. Ou seja, meus amigos, aqui nós tivemos um pouco de história no vídeo de hoje e um pouco de economia para que nós possamos entender o porquê de coisas que, como eu sempre digo, quando a gente estuda, a gente passa a compreender muita coisa e a gente não se desespera tanto com o que ocorre no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, porque a gente vê que nada disso é anormal, tudo acontece em decorrência como um efeito dominó, é uma peça atrás da outra. Mais uma vez agradecemos a todos que nos assistem, até o próximo vídeo, vem aí temas mais amenos, nós vamos voltar com as resenhas de filmes, vamos falar também mais sobre arte, sobre cinema, sobre música, vem coisas mais suaves para nós, para a gente debater aqui, não é debater, a gente transmitir aqui para vocês, aqui nos vídeos. Está contado, muito obrigado a vocês e até o nosso próximo vídeo.